Está no ar mais um Capital Humano. O Governo vai renovar o acordo com o MIT por mais 5 anos. Uma parceria com a universidade mais eficiente do mundo na ligação com as empresas. 5 anos depois do primeiro acordo, os avaliadores deram uma nota muito positiva a este programa, com o objetivo de ligar as universidades às empresas. O MIT Portugal conseguiu já parcerias com mais de 50 companhias. 30 milhões de euros de investimento depois. O programa tem atualmente cerca de 300 alunos de doutoramento de 28 países diferentes. Hoje, no Capital Humano, temos o responsável pelo programa MIT Portugal. Boa tarde, professor Paulo Ferrão. Boa tarde. Então, a boa notícia hoje é que o programa vai continuar por mais 5 anos. Isso já está completamente assente, completamente negociado. Está bastante claro, portanto, o Governo tem sido muito claro no apoio que dá ao programa e o que tem estado sobre a mesa é, de facto, o foco no futuro do programa, o foco, cada vez mais, de facto, na ligação entre o mundo universitário e o mundo empresarial. Há uma diferença relativamente ao primeiro programa, é que o investimento do Estado, até por causa da crise e da situação financeira portuguesa, vai diminuir substancialmente. Diminuir substancialmente, sim. Portanto, nós, neste momento, isto não é um assunto que esteja fechado, mas também não me importa lhe dar uma estimativa. Creio que possa reduzir-se para cerca de 50% o financiamento. Do Estado português, e isso obriga-nos, de facto, também a ir à procura de outras fontes de financiamento e de focar o programa. Mas isso, de alguma maneira, também estava previsto. Portanto, nós tínhamos a ideia, de facto, de que o programa tem passado por fases. Portanto, houve uma primeira fase de consolidação de parcerias com as universidades portuguesas e isso exigiu algum investimento forte nas universidades, nas permutas, nas trocas de experiências, nas idas ao MIT, e, de facto, um investimento mais forte na educação. O que eu creio que vamos ter que fazer neste momento é reduzir, de alguma maneira, esse esforço que se fazia na educação, porque já é mais autossustentável, e, de facto, focarmos nas áreas, continuarmos a focar nas áreas de investigação mais tecnológicas e mais viradas para a tecnologia, para as empresas. O objetivo é, de alguma forma, aumentar a contribuição das empresas privadas e, para além disso, o próprio MIT vai aumentar também a sua contribuição para o programa. Penso que agora vai ser 1/3, não é? 1/3 do financiamento total. 1/3 do financiamento, e isso é uma boa notícia. Também estamos, por outro lado, a negociar com o Governo e com o Governo americano, a tentar que a própria National Science Foundation, portanto, a agência de financiamento americana, também contribua para financiar o programa. Portanto, enfim, temos que nos tornar cada vez mais competitivos, como todos em Portugal, e queremos também continuar a ser um bom exemplo disso. Criando um modelo de financiamento inovador, não é? em que entra também o governo norte-americano, empresas privadas e o próprio MIT. Um dos grandes objetivos, quando o programa foi criado, era de facto aumentar essa comparticipação das empresas privadas e a ligação entre as empresas privadas e a indústria. 6 anos depois, quase, que balanço é que faz? Há quem diga que, em termos do investimento privado, não se conseguiu chegar à meta que se pretendia, de aumentar, de alguma forma, o investimento que as empresas fazem em investigação e desenvolvimento. Que balanço é que faz dessa Faça um balanço positivo, porque, de facto, temos tido empresas a participar no programa de várias formas e que não se medem só no dinheiro que põem, mas muito no empenho que põem e, de facto, no in-kind, portanto, no investimento em género, digamos assim, dos seus próprios quadros, dos seus próprios dirigentes, e talvez seja bom dar-lhe um exemplo para isto não ficar assim muito no ar. Por exemplo, nós temos investido em 2 coisas que são, a meu ver, particularmente importantes. Um é consolidar o negócio das empresas existentes e de tentar que elas, com base no que fazem, partam para novos negócios, novas formas de proceder. Por exemplo, neste caso, posso lhe dar 2 casos. Por exemplo, com a Galp Energia, estamos a fazer um programa que é o Smart Galp e que, no fundo, trata de colocar na casa das pessoas contadores inteligentes que meçam não só a energia elétrica, mas também o gás e que façam também a relação com a contabilização do consumo dos combustíveis. Ou seja, a pessoa saber em casa quanto é que está a gastar. Quanto, quando, onde. Okay. E isso que seja um passo para, por exemplo, eventualmente, é o que temos defendido, que possa mudar a maneira como... E racionalizar o consumo, não é? É isso mesmo, sem prejuízo para a pessoa, com benefício para a pessoa e com benefício para o planeta e também para a empresa. Portanto, mudando o modelo de negócio. Isto é um caso. No outro caso, por exemplo, talvez uma das maiores fábricas que temos instaladas em Portugal, a Continental, que ainda agora anunciou um enormíssimo investimento dos pneus. Portanto, também selecionou o MIT Portugal para fazer um projeto piloto a nível internacional, que é, por exemplo, na fase de inspeção dos pneus, automatizá-la. Os alemães ficaram muito surpreendidos como é que em Portugal se ia fazer isso, se ainda não se tinha feito na Alemanha. E, de facto, nós fizemos... É um caso único. É um caso único, completamente único, e eles investiram cerca de 300 mil euros agora no programa. Portanto, cá está mais um exemplo.
e estão muito satisfeitos com os resultados. Portanto, teremos alunos de doutoramento a desenvolver essas tecnologias e o que estamos a fazer é substituir por visão, portanto, e automatizar esses procedimentos de teste. E com muito sucesso. E, portanto, os alemães já estão também a olhar para este caso. E depois temos outra área que nos interessa muito desenvolver, que é criar novos modelos de negócio, novo conhecimento, no fundo, que está muito ligado com as startups e o apoio às empresas mais pequeninas que se querem afirmar no mundo, não é? Portanto... E nesse campo tem também, no âmbito do MIT Portugal, a competição com o ESCTE, não é? Que de alguma forma é uma cópia do que se faz nos Estados Unidos, não é? Da Venture Competition, e que de facto tem criado muitas empresas inovadoras em Portugal. Tem sido fantástico. Como sabe, neste momento, houve 19 empresas finalistas, 15 delas já se constituíram como empresas. 2 ou 3 já têm filiais no estrangeiro, já empregam mais de 75 pessoas, já temos mais de 25 a 30 quadros, enfim, muito qualificados, e tudo isso contribui para o sucesso da iniciativa e anima-nos para continuar. Agora, pensando um bocadinho, há 5 anos atrás eu recordo-me que houve uma polémica tão grande com a criação destes acordos, realmente agora, depois dos resultados conseguidos, é uma questão que já não faz qualquer sentido, não é? Lembra-se na altura, chegou-se a dizer que se ia dar muito dinheiro às universidades norte-americanas e que isto não iria ter o sucesso que nós estávamos à espera, mas de facto agora, 6 anos depois... É verdade, e se me permite, isto tem outro tipo de benefício indireto. Vou-lhe dar uma experiência concreta, é o prestígio que isto nos dá. Por exemplo, eu estou a fazer um trabalho independente deste, mas para o Banco de Desenvolvimento da Ásia, não interessa, mas só para dar um exemplo. E tive uma reunião com o governo do Cazaquistão sobre outros assuntos, sobre o desenvolvimento das cidades deles. E depois, quando me apresentei, disse: bom, eu sou português, estou no programa MIT Portugal, e o Ministro do Ambiente, no caso, estavam para aí umas 30 pessoas, cada uma do seu país, até assim, mas diga-me lá o que é isso do MIT Portugal. E a reunião quase que se centrou naquilo. Só no programa. Porque ele já é olhado, o MIT Portugal, como um caso de sucesso e que também está a ser copiado para outras iniciativas, não é? Exatamente. Por exemplo, quando me diz, por exemplo, se falou-me em 30 milhões de euros, foi o financiamento que tivemos. Se agora for metade, estamos a falar de 15 para 5 anos. Portanto, estamos a falar de 3 milhões por ano. Muito recentemente, nós éramos o maior programa do MIT na Europa. Muito recentemente perdemos esse título para a Rússia. Mas a Rússia está a investir 100 milhões de euros por ano no MIT. 100 milhões de euros por ano. E nós somos o programa que funciona como referência para os russos. Eles querem montar uma nova universidade, querem justamente promover maiores ligações entre a universidade e a indústria. E ainda recentemente nos convidaram e fui a Moscou apresentar o programa, que serve de facto de referência para eles, sendo que neste momento é 30 vezes mais barato do que o Ou seja, é um case study já. É um case study. Em termos de parceria internacional para o MIT. É seguramente. De qualquer forma, outra coisa, e como têm dito, é que um dos objetivos também era de alguma forma mudar, porque as universidades europeias e as universidades portuguesas são muito diferentes em termos do relacionamento dos docentes com os alunos, dos professores com os parceiros privados e as empresas. Acha que isso mudou também de alguma forma a relação inter-universidades, que aqui em Portugal havia alguma resistência muitas vezes a haver parcerias? Foi completamente revolucionário. Mudou muito. E eu julgo que estava a dizer, portanto, as universidades europeias são muito diferentes das americanas. Das norte-americanas, exatamente. Exatamente, e isso é verdade, porque as europeias entre si não são muito diferentes, de facto. Nós formos comparar as portuguesas, as espanholas, as inglesas... Não, são relativamente. Mas isso é uma vantagem para nós. Portanto, nós também nos estamos a conseguir afirmar mais relativamente às universidades europeias, com as quais, obviamente, queremos todos manter ótimas relações e parcerias, exatamente. E o programa MIT Portugal também nessa área já facilitou, por exemplo, a nossa introdução em circuitos muito restritos. De investigação. De investigação e não só. Por exemplo, vou dar um exemplo. Muito baseado no programa de doutoramento do MIT Portugal na área de energia, o Instituto Superior Técnico hoje faz parte do EIT, do European Institute of Technology, e, portanto, afirmámos-nos numa área... Numa dessas redes de excelência. Portanto, é o Instituto Europeu de Tecnologia, que é defendido pelo Durão Barroso, que foi criado, exatamente. E Portugal tem uma participação aí que é, neste momento, a única. E deve-se muito a este tipo de parceria e ao prestígio que ela nos conseguiu Outra coisa foi podermos entrar naquele clube restrito da energia, da iniciativa Energia do MIT, que acho que até o Presidente Obama acho que foi lá falar sobre isso, e, portanto, é uma referência mesmo em termos de orçamento, não é? Porque tem parcerias com as maiores empresas do mundo. É importante, e quando disse que temos que ir buscar dinheiro às empresas, eu acredito muito que essa seja uma das áreas onde nós podemos beneficiar. Na área de energia. Na área de energia. E, em particular, o presidente da MIT Energy Initiative é o professor Ernest Muniz, que é neto de açorianos. E que trabalhou com o professor Bill Clinton, acho eu. Foi secretário de Estado da Energia. Da Energia, exatamente. Da Energia com o Bill Clinton, exatamente, no governo Clinton.
e com o qual estamos a trabalhar para que, por exemplo, no âmbito do projeto Green Islands, possamos atrair investimento de empresas não só portuguesas, como já temos garantido. Portanto, estamos a trabalhar, por exemplo, com a EFASEC, com a EDP, com o Portugal Telecom e, obviamente, com a Eletricidade dos Açores, que é a principal, porque é quem gera energia nos Açores. Mas queremos também atrair financiamento de empresas americanas justamente por via do MIT Energy Initiative. E creio que isso virá a ser conseguido. A questão da Ilha Verde, há uma forma de tornar algumas ilhas dos Açores autossustentáveis em termos energéticos e baseada em energias renováveis, não é? É verdade, e por isso esse é o tipo de projeto que nós vamos chamar test bed. Portanto, no fundo, são casos de teste, mas à escala real. E isso faz muita falta ao mundo. Portanto, e nisso o MIT também vê uma grande vantagem. E é por isso que ele está disposto também a pôr parte do capital, de investir. Quanto diz que o MIT investir, o que isto quer dizer é que, no fundo, parte dos recursos de investigação que o MIT aloca a este projeto são financiados por eles. Okay. É bom que isto seja esclarecido. E isso quer dizer que, de facto, nós queríamos muito trabalhar com duas ilhas, com as quais estamos a trabalhar com o Governo dos Açores e com a Eletricidade dos Açores, que são o Corvo e São Miguel. Portanto, e tornar potencialmente essas ilhas cada vez mais sustentáveis. Portanto, neste momento o Corvo tem 0% de energias renováveis. Nós queríamos aumentar esse número para perto de 100, portanto, é uma mudança dramática. E São Miguel, que já tem energias renováveis significativas por causa do geotérmico, queremos ainda aumentar esse valor. Outra das questões, quando foi criado o MIT Portugal, falava-se muito de criar uma nova geração de líderes na área da gestão. Temos o Lisbon MBA, não é, que está a formar novos gestores. Acha que isso também foi conseguido? Ou seja, mudar um bocadinho a mentalidade dos jovens diplomados portugueses? Foi conseguido. O Lisbon MBA, enfim, está de parabéns. Está de parabéns por essa razão, porque consegue formar novos líderes, mas também porque, como é sabido, e nos dá a todos muita satisfação, subiu muito nos rankings internacionais, não é? Portanto, encontra-se neste momento no top 30 dos MBAs mundiais. E também juntou duas escolas, não é? Portanto, a Católica também e a foi uma coisa que também foi extraordinário na altura. Dizia que não era possível, porque eram duas escolas que competiam muito entre elas. Mas conseguiram juntar-se. Tudo isso é muito importante. Faz parte das revoluções que estamos neste momento a ter no ensino superior e que, de facto, tudo o que contribua para nos dar massa crítica, para que nos afirmemos no estrangeiro, é um objetivo prioritário. Portanto, acha que estas parcerias internacionais, temos também a do CMU e do Austin, Texas, são decisivas para a afirmação do ensino superior português? Acho que são decisivas, acho que vão continuar e devem continuar e também acho que, obviamente, como qualquer ser vivo, como qualquer entidade que queira progredir, também se vão modificando, não é? Portanto, esta mudança de prioridades que vamos falando, porque algumas áreas estão consolidadas, é importante e devem continuar-se estas apostas e adequar também os meios para que elas possam se ingrar. Uma das grandes vantagens é, de facto, permitir aos alunos portugueses que estejam um semestre, pelo menos, alunos de doutoramento, no MIT. Portanto, a investigarem com os melhores investigadores, apoiados pelos professores do MIT. Claro. Portanto, isso é a chave. Digamos, isso é a chave. É uma coisa que nós não podemos perder sobre qualquer pretexto. Porque, como sabe, eu sei que esteve também recentemente no MIT. E o ambiente é completamente diferente das universidades portuguesas. É isso mesmo. O ambiente é que é importante. Eu, com certeza, vou dizer uma coisa que não será 100% verdadeira, mas se calhar é 90%. Uma pessoa, quando vai para o MIT, vem de lá um empreendedor. Porque todo o espírito do aluno americano é ousar fazer, é criar a sua empresa. Eles são motivados para saber falar, para saber vender, para saber afirmar-se. Ter autoconfiança e afirmar-se. E eu nisso noto uma diferença extraordinária. Professor Paulo Furão, muito obrigado por ter vindo ao Capital Humano. O professor Paulo Furão, ele que é o diretor do MIT Portugal, um programa que vai continuar por mais 5 anos. Já se sabe, pode encontrar mais ofertas de emprego no suplemento Universidades e Emprego, que é publicado todas as segundas-feiras no Diário Económico. Voltamos na próxima semana com mais um Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer empresa ou economia de sucesso.